Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. RRCI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é gestora, segmento de atuação, em que ele investe? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Chegamos ao nosso objetivo de 12 mil inscritos, o próximo objetivo é 15 mil. Quer nos ajudar? Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul de Seja Membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Iniciamos o nosso estudo para a certificação CEA. Com essa certificação a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar? Faça-nos uma doação para o Pix de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Gostaria de agradecer imensamente ao Fernando Codioli, que nos fez uma doação de R$5 aí e escreveu valeu. Então, muito obrigado. Esse vídeo foi primeiro solicitado lá pelo Rompa Vanel Channel. Ele falou, por favor, comenta do RRCI. Como membro tem preferência, esse vídeo ainda não seria o próximo da lista, mas como o membro tem preferência, o Gilei Crosli aí, que é o membro, pediu e eu fui e resolvi trazê-lo. Bom dia, Amu. Assim que possível, atualiza esse carinha aí pra gente. Obrigado. Vamos lá, eu tenho um outro canal secundário, Amu Dicas, e o nosso objetivo é tentar monetizar esse canal e chegar a 1000 inscritos. O canal tá crescendo bem, acho que em breve a gente vai chegar a 1000 inscritos nele aí, tá bom? Então vá lá, se inscreva e nos ajude. Vamos lá, esse fundo imobiliário é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis, é um fundo que foi criado ali ó, em novembro de 2020, é um fundo que é de base 100, a RB Capital é a gestora, mandato renda, e ele tem uma liquidez baixa, contudo, acima de 100 mil, eu acho que é uma liquidez aceitável para pequenos e médios investidores. Não tem nota no site, não faz parte de FIX e conta com um pouco mais de 481 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado com bastante desconto, um PVP de 0,87, o que indica que o fundo está com 13% de desconto. É um fundo pequeno em questão patrimonial, ele tem apenas 46 milhões e o mercado está aceitando pagar 40 milhões, daí esse desconto. Então note, é um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 96 e o mercado está aceitando pagar R$ 84,00. Tendo julho como referência, é um fundo que conta com apenas 2.400 cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo. Então, ora, atualmente 84, mas ele já teve como mínima 76 e máxima de 92. Então vamos traçar a linha dos R$100. E aí o que a gente observa? É um fundo que vem sofrendo desde que ele foi lançado, mas não é um fundo muito antigo. Esse fundo ele começou a ser negociado depois da situação pandêmica, março de 2020. Durante o período ele ficou orbitando ali mais ou menos R$ 95,00. Só que durante o ano, durante os meses de março a maio, todo o mercado caiu bastante. Então com esse fundo não foi diferente, apesar de que a maioria dos fundos de papel conseguiu se manter. Então esse fundo teve uma queda bem gritante, caindo ali para patamares abaixo de R$ 80,00, tendo ápice como menor valor lá em novembro de 2021, momento que todo o mercado imobiliário sofreu. Todo o mercado de fundo imobiliário em novembro teve negociações muito baixas. Foi a mínima do fundo de lá para cá, tá? R$ 76,00. E aí o fundo apresenta um cenário de recuperação, voltando a ser negociado a patamares ali de 90, atingindo R$ 92,00 recentemente. Novamente o fundo tem uma nova queda, que novamente o mercado caiu, mas o mercado vem se recuperando, né? Apesar dos fundos de papéis estarem neutros ou caindo, esse fundo deu uma recuperada recentemente, ó. Sendo negociado a patamares de 85, e aí na data que eu gravo o vídeo, ele caiu para R$ 84,00. Aqui a gente vê as entregas do fundo, talvez essas entregas corroboraram para o fundo não estar tão bem assim. Então o fundo não estava entregando bem, ó. Começou entregando abaixo de 60 centavos durante o ano de 2021. Ele saiu de 60 para 90, ou seja, vamos pegar uma média aqui de mais ou menos 75, não é algo tão bom assim. E aí nesse ano de 2022, aí sim, as entregas do fundo já começaram a ser boas. Aparentemente, a gente vai ver no próximo slide com exatidão, mas aparentemente aqui deve ter sido 1,10, 1,20, com entregas aqui beirando 1,50, e aparentemente as últimas duas entregas ele estabilizou-se em patamar de 1,20. Então vamos ver com exatidão aqui. Então olha só, realmente ó,
89, 92, e ele começa a apresentar uma melhora na entrega dos seus rendimentos. Saindo de R$1, R$1,12, R$1,20, R$1,30, R$1,30, R$1,40, R$1,30, R$1,20, R$1,20. Então, dia 31 de agosto, para pagar já no dia 15 de setembro, o fundo anunciou R$1,20. Como a cota está muito depreciada, R$1,20 para um fundo de base 6 seria apenas 1,2. Mas como a cota está bem depreciada, representa um ótimo yield de 1,41. Então, para mim, isso aqui é excelente. Como a cota de lá para cá caiu mais ainda, hoje o fundo está entregando 1,43. E o fundo vem com incríveis 16,26% de yield acumulado, o que é muito bom para um fundo de papel, né? Aqui a gente vê que basicamente não tem institucional posicionado nele. O IBFF esquece, porque ele vai encerrar, né? Salvo engano, se eu não estiver confundindo, esse fundo aqui ele vai ser liquidado. Tinha posição nele. Inclusive, se ele vender a sua posição, mesmo que seja somente 3 mil cotas, pode influenciar na queda do fundo, né? Então, 3 mil cotas, nada, dá uns R$300 mil, né? Para um fundo que negocia 100 mil, então, isso aqui, dependendo do dia, se fosse vender tudo no dia só, poderia movimentar bem as cotas do fundo para baixo. O MGFF é o outro fundo que tem posição, mas quase irrisória, com apenas 200 cotas. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial e o gestor vai se comunicar com a gente. No mês de julho, o IFIX subiu 0,66 e retornou rentabilidade positiva. Ao longo do mês, foram divulgados indicadores de mercado pela Sila, referente ao segundo trimestre, para os segmentos de lajes e galpões. O segmento de lajes vem apresentando recuperação gradual em sua ocupação. As lajes corporativas de maior qualidade na cidade de São Paulo, classe A mais e A, apresentaram, né, as lajes aqui, o certo, a concordância correta, já que são as lajes apresentaram, né? Apresentaram a absorção líquida positiva pelo terceiro trimestre consecutivo, atingindo 34 mil metros de absorção. Vale salientar que após períodos grandes de entregas de novos estoques no último ano, não tivemos nenhuma entrega de novo empreendimento no segundo trimestre de 2022. Assim, os dados de vacância vieram melhores que do trimestre passado, atingindo os 23% de 24% no primeiro. Então caiu, né? As empresas seguem gradativamente retornando às suas atividades presenciais, assim como o regime de trabalho híbrido vem se consolidando, o que deve gerar maiores demandas nos próximos meses. Aqui ele vai falar o que ele fez, né? As suas alocações. A gestão manteve maior parte de sua carteira alocadas ao IPCA, então esse fundo vai sofrer nas próximas entregas. Ele tem 22 CRIs, e aqui, na minha humilde opinião, é um percentual pequeno para um institucional. Por quê? Se ele tiver, vamos pegar, lógico que ele vai ter outras coisas que a gente vai ver lá dentro, mas se ele tiver 100% de algo dividido por 20, ele teria mais ou menos uma exposição de 5% por ativo. Mas a gente vai observar lá dentro do relatório gerencial que não é bem assim. E para um institucional, quanto mais exposição, melhor, mais diversificação, melhor, né? Então, se ele ficar muito exposto a um único ativo, para mim isso é algo problemático. Aqui ele fala o que eles fizeram, né? De compra, venda, compra. Conclusões e perspectivas. O resultado desse mês foi superior aos meses anteriores por conta do giro. Eles fizeram vendas, né? Ainda no mês de julho, realizamos a integralização do CRI-Elbor. Com isso, a gestão aumentou a exposição da carteira a um fundo de CDI. O fundo ainda mantém resultados acumulados no valor de 41 centavos por cota. Então isso aqui é interessante. O dividendo anunciado referente à performance do mês de julho foi de 1,20. O que o fundo cobra de taxas? Ele cobra 1% do seu patrimônio líquido e cobra 20% de performance se conseguir bater IPCA mais 5. Na minha opinião, uma taxa de performance justa. Vamos ver aqui na prática o que essas despesas vêm representando. O fundo faz o destrinchamento, aliás, o fundo não traz um destrinchamento das despesas. Ele trouxe aqui apenas como despesa operacional, né? Então, para mim, o certo seria trazer um por um o que seriam essas despesas. Como ele não traz, a gente vai considerar que tudo aqui vai para o bolso do gestor. Seria interessante se ele trouxesse performance ou não, essas coisas, tá bom? Mas vamos lá. O que a gente vai fazer para não ter que somar tudo? Nós vamos pegar esse 711 aqui e somar com esses 42, que é o total que ele receitou. Você vai ver aqui, ó, 720, 740, 754, tá? Mais ou menos. Então, lá, ó, 711 mais 42. Então, o fundo recebeu 753. 42, que eu vou arredondar para 43, vezes 100, dividido por 753. Então, o fundo teve como despesa 5,71%, ok? Ele não traz o acumulado do ano, então vamos ver desde 2020. Vamos lá, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. 201
Na verdade, 9.111.000 mais 826. Então, o fundo recebeu 9.937.9937. Então, 826 vezes 100, dividido por 9.937. As despesas aqui, ó, quando coloca todo o período, que aí incide performance e tal, salta para 8%, mas ainda dentro dos 15% que eu reputo ser aceitável. Então, na minha opinião, passa no crivo de taxa aqui também. Agora, aqui está o grande ponto, na minha opinião. Ele tem uma alta exposição, lógico, ainda dentro do limite de 10%, então aceitável, mas ele tem uma alta exposição e ele é pequeno. Então, assim, beleza, tá dentro dos 10, mas, poxa, tem esses percentuais aqui, ó, 9, quase 10, 7, 6, 6. O ideal seria que o fundo tivesse menos exposições, né? E outra coisa, vamos lá. Canopus, aí você vai ler aqui, ó, Canopus e Canopus, né? O que que acontece? O devedor é o mesmo, então a exposição é maior. A exposição chega a passar aqui, ó, 15, mais de 16% ao devedor Canopus aí. E outra coisa, não tem LTV. Pior ainda, não tem garantia, tá? Então, eu não sou especialista, teria que abrir esse CRI, estudar o CRI para ver como que ele foi estruturado e tal, mas isso aqui eu não vejo com bons olhos. Isso é um ponto ruim que eu vi no relatório deles. É sempre interessante quando você abrir o relatório, você olhar as repetições, ó. Vamos ver se tem mais alguma outra coisa de repetição. Ó, IU e IU. Então aqui, ó, mais 4,9, mais 3,2. Então a exposição ao IU dá mais de 8%. Entende? O que eu quero dizer é que ele tem alta exposição, não exagerada, dentro do limite dos 10%, o que para mim é bom, mas ele tem alta exposição a ativos. Isso eu não vejo com bons olhos. E as garantias do fundo, na minha opinião, não são boas garantias. Lógico que, por ser de risco corporativo aqui, ó, construção civil, logístico, energia, público, esse Canopus aí, ó, 7% hospitalar, 6% varejo, ainda tem mais outros aqui ainda. E aqui que é o problema para mim, a alocação por LTV. Se a gente pegar daqui até aqui, ó, a gente vai ver 60 e tantos % do fundo com um LTV péssimo. O LTV entre 70 e 100 aqui significa o seguinte, que a cada R$70 de dívida ele tem 100 de garantia. Ou a cada 100 de dívida ele tem 100 de garantia. Isso não é bom, amor. Poxa, mas ele tem aqui mais garantia do que o dinheiro. Aqui ele tem a garantia do dinheiro, sim. Mas em momentos de estresse, se o fundo quiser se recuperar rápido, ele precisa vender rápido. Vamos supor que foi dado um imóvel como garantia ou alguma coisa como garantia. Aí, se ele precisar se desfazer de um imóvel que foi dado como garantia, poxa, tenta vender o imóvel às pressas. Ainda mais imóveis de milhões. Será que você consegue vender rápido, entende? Então, essa é a questão. Se vender rápido, geralmente você precisa dar um desconto, às vezes de 10, 20, 30, 50%. Se ele precisar vender esse imóvel aqui, vamos supor que foi dado um imóvel como garantia, eu não estou dando certeza. E aí precisa vender esse imóvel por 60. Acabou de ter prejuízo aqui, entende? Então, quanto maior o LTV, melhor. E isso só piora, ó. Ele tem 27% com LTV entre 70 e 100. Ele vai ter ali, ó, 6% com LTV entre 100 e 150. Ou seja, 100 já está no limite da garantia. 150 significa que a garantia nem cobre a dívida. E ainda vai ter mais 28% sem garantia real. Então a gente vê um percentual alto do fundo sem garantia. Se você está investindo no fundo, 60 e tantos % aqui numa conta que eu fiz de cabeça, cara, para mim isso aqui é ponto péssimo do fundo. Alocação por indexador, como ele mesmo adiantou, eles são altamente indexados a IPCA, cerca de 67%, ó, IPCA mais 6. Ele vai ter ali CDI mais 4,5%, que eles estão começando a se expor a CDI, um percentual alto. E tem 3% ali, IGPM mais 4,99%. Então, se a gente olhar somente para as taxas, essas taxas aqui são taxas medianas, não são taxas de high yield. Então, menos mal que as taxas não são tão agressivas. Então, é um fundo, na minha opinião, de médio risco. Não, se o LTV fosse melhor e tal, eu consideraria até como um high grade. Mas pelas taxas, né, olhando bem superficialmente assim, isso não é correto fazer. Então, o fundo, para mim, é um fundo de médio risco. Ele tem apenas 3 FIIs no seu portfólio. MGCR, que para mim é um ótimo fundo. CPTS é um ótimo fundo. PLCR, eu não tenho muito sobre o que discorrer sobre ele. E percentuais baixos, né?
E aqui a gente vê a composição do portfólio. Então o portfólio hoje, 94,5% é CRIs, ele tem 3,1% em FIIs e ele tem 3,7% em caixa. E aqui a gente vê a mesma informação por gráfico aí. E aí, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RRCI são somente essas informações. Por favor, vá lá no canal secundário Amo Dicas e se inscreva. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que você achou desse fundo imobiliário? Você acha que ele é um bom fundo? Você teria cotas dele? Eu vou falar os meus pontos a respeito do fundo. Bom rendimento, ainda mais que os fundos estão com tendência de queda, bom rendimento, bom dividendo, liquidez aceitável, taxas aceitáveis. Agora, o seu portfólio interno, para mim, é ruim. Não é arriscadíssimo, não é algo que eu vejo assim, nossa, tá correndo alto risco, como é um Versalhes, como é um HCTR, um DEVA, não é esse nível de risco, mas é ruim as garantias, é ruim a concentração que ele tem por ativos e tal, então não gostei. Só que assim, o fundo é pequeno, né? O fundo de 40 milhões não dá para ter tanta diversificação assim. Então, se esse fundo conseguir crescer, conseguir fazer novas subscrições e aumentar de tamanho, e nisso ele pulverizar mais as suas dívidas, eu acho que ele passa a ser um fundo, sabe, já de mediano para bom. Atualmente, para mim, ele é apenas mediano. Eu não tenho, não sou cotista do fundo, não tenho interesse de ser cotista do fundo, e para mim, minha opinião é neutra. Contudo, esse meu ponto de vista aqui, ó, não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. O meu grande objetivo é tentar levar vocês aqui e ajudar na tomada de decisão. Jamais dizer, né, se porque eu tenho você deve comprar, ou se eu desgosto você não deve comprar, não é esse o ponto. Por favor, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Se quiser fazer uma doação igual o Fernando fez aí no Valeu, já ajuda bastante. Se quiser doar para a carteira do canal para a gente investir na prática, ou se você quiser fazer uma doação para a gente se tornar profissional do mercado lá para a CEA, o amuinvest@gmail.com é o nosso Pix. E tá aí Gilley Crossley, Rompava Channel, tá aí o vídeo que vocês pediram. Eu espero que tenha ajudado, agregado, tirado alguma dúvida, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Artlist.io Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the Music icing. licensing reimagined. Loving you is a poem. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make my candy coated heart melt. When you take my hand and I am under your spell. Baby, I crave your affection. When I stepped in sweet confection. Artlist.io Honey, you're my sugar. I'm pleased as punch, whether spiked or sparkling. You make me tipsy and bubbly. If you're dessert, I want the last course first. Oh, how I love Music licensing